como vender mais e como criar uma boa cadência em vendas para o seu negócio. É disso que a gente vai tratar aqui hoje. Fala galera, seja bem-vindo. Fernando Rodrigues por aqui, sócio da High Profit, e é um prazer estar com vocês hoje para falar sobre um tema que eu gosto muito, diga-se de passagem, que é vendas. Vendas é um tema que me acompanha desde a minha infância, então consigo compartilhar bastante insights com vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre isso para poder melhorar os negócios de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria aqui de diferenciar e para que você também pegue papel e caneta na mão para entender um pouquinho melhor o que nós vamos falar aqui hoje. Por quê? A nossa missão, a gente tem que garantir de forma clara o seguinte quando a gente fala em vendas. De um lado, a gente sempre tem o funil, não é? Então, aquele funil que você faz, seja ele outbound ou inbound, e aí eu posso explicar um pouquinho melhor para vocês. Porque assim, quanto ao outbound, a gente fala de um processo de prospecção ativa dos clientes, então, ou seja, você aumenta o volume no topo do funil. Quando a gente fala de vendas engajadas ou sales engagement, é aplicado de ponta a ponta. Então, esse é o grande diferencial, tá? Seja mantendo o seu lead e o profissional de vendas ao longo de todo o ciclo de vendas engajado naquele processo, tá? Então, a gente tem sempre que pensar no seguinte, um funil de vendas, gente, quando a gente vai atrair algum cliente, a gente está falando em topo. Então, quando você ataca o mercado de uma forma mais ativa para converter empresas ou pessoas físicas para o seu negócio, a gente está falando que você já está buscando e já tem um perfil pré-definido de quem é aquele lead qualificado, como ele qualifica. Então, ali existem algumas perguntas que você tem que fazer para o seu time, de marketing, para o time comercial, para saber se está dentro da qualificação ou não do seu produto, ou seja, ele é apto para comprar, é um perfil de cliente ideal. E com isso, esse cliente que entrou no topo, a gente tem que evitar que ele saia pelas rachaduras do funil até ele chegar lá embaixo e se tornar um cliente, tá? Então, para a gente evitar que esse cliente que entrou no topo do funil, ele escape por alguma dessas rachaduras, gente, por falha, né, na eficiência do processo, a gente adiciona aqui algumas táticas que eu vou passar para vocês para dar tratativas especiais a esses buracos, para que não se perca esse funil no meio do caminho e que no final do dia você consiga ter mais conversão, tá bom? Então, primeiro ponto, a gente precisa de um time comercial engajado, tá? Ou seja, um time engajado é aquele que não deixa de fazer follow-up com o cliente, não deixa de receber feedback qualitativo de cada lead e evita ao máximo o potencial cliente ser desperdiçado, tá? Então, se a gente tem, de um lado, um vendedor que se engaja, um time comercial engajado no processo, e de outro lado a gente tem um lead que se engaja ao longo do ciclo, e aí ele vai se manter aquecido, a gente consegue manter esse time vendendo em alta conversão, tá bom? Então aqui a gente precisa entender que seja possível quais bullet points? Anota. Organizar e ganhar visibilidade do processo, ativar o volume no topo do funil, acompanhar os indicadores, aumentar a produtividade do time, seja de quem prospecta, seja de quem vende, de quem gerencia, a gente precisa disso, e gerir todo esse ecossistema para converter em mais e mais oportunidade de venda, tá bom? Então, vamos para cima, que agora é só o começo, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que falar é sobre a cadência de vendas. Um fluxo de cadência seria basicamente, para ficar claro aí, etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos dar esse exemplo. Vamos supor que na etapa 1, você contate esse lead via e-mail ou via WhatsApp. Ele chegou na sua base, você contata ele via e-mail ou via WhatsApp. Contatou, teve uma conversa com ele, fez ali um pré-frame, uma pré-vendas, ele não te respondeu. Vamos supor que na etapa 2, 0 dias após a etapa 1, você envia uma nova comunicação. Um dia na etapa 3, um dia após a etapa 2, você liga para esse contato. Na etapa 4, você envia outro e-mail. E aí vai montando essa cadência. Aí você contata ele via uma mídia social. Então a cadência, gente, é esse fluxo constante de remarcação, não é?
e canais intercalados de comunicação com o seu cliente, para evitar que você perca isso. Às vezes, você vai falar, poxa, isso é bobeira. O cliente não respondeu, ele não quer fechar. Será mesmo? Quantas vezes você recebeu aquele lembrete de alguma empresa, de alguma loja, e você falou, putz, tinha esquecido disso, vou fazer agora. E aí você separa um tempinho, você vai lá e conversa com a empresa e acaba sendo convertido. Não é porque às vezes a empresa te pegou numa hora ruim. E tá aí uma boa porta de entrada. Te peguei numa hora ruim, não é? Você falar para o seu time de vendas começar a abordar dessa maneira. Por quê? A pessoa vai precisar de 5, 10 minutos ali para falar com você, entender um pouquinho melhor, né? Num primeiro momento, fazer um briefing. Aí depende do seu produto, depende do seu serviço. Tem gente que vende mais de forma automática, então não depende de time de vendas. E tem gente que vende high ticket, que aí depende de time de vendas, análise, cadência, tudo isso que nós estamos conversando. Então, para separar o joio e o trigo, não dando a conotação de que um é bom, outro é ruim, mas parte do princípio de que eu preciso ter um time de vendas para esse produto. Pessoal, eu considero aqui todo produto abaixo de R$ 1.000, R$ 2.000, talvez você não precise de um time de vendas se você conseguir explorar bem o canal de distribuição de conteúdo, educar bem o seu público, fazer um trabalho forte nisso. Do contrário, sim, você vai precisar. Agora, quando você fala acima de 1.000, acima de R$ 2.000, qualquer desses tickets, você vai precisar de um profissional de vendas que entenda de produto, entenda de serviço, para poder vender na sua empresa, tá? Então, isso sempre ocorre num playbook. Você tem que ter um playbook de vendas, tá? Então, se você não tiver um playbook de vendas, ou seja, como que vende aqui na empresa, como o meu vendedor vai contatar, o que ele vai fazer em cada etapa, você não vai conseguir. E aí o que eu vou querer de vocês, se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá seguir, tá? A gente vai deixar a descrição aqui no final desse vídeo. E se você não tem um playbook de vendas, não tem um time de vendas, precisa saber como melhorar essa parte de cadência e fluxo de vendas aí na sua empresa, entre em contato com a gente, tá bom? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo link que a gente vai deixar aqui embaixo. Faz a sua avaliação para a gente entender qual a melhor estratégia para a sua empresa, tá bom? É gratuito, aproveita que a gente quer ajudar e é isso. Seguindo aqui, a gente tem que falar de um funil de vendas, tá? E um funil de vendas, ele é composto por algumas pessoas. Pega essa visão, tá? Algumas pessoas que a gente divide em 2 ou 3 etapas, não é? A gente fala ali inicialmente no SDR, tá? Então, ou conhecido como pré-vendas. Falamos em um closer, tá? Ou account executive, que ali é o executivo de contas, tá? Então, é a pessoa quem fecha vendas. E a gente fala do time de CS, que é o sucesso do cliente, para poder realmente fazer o pós-venda. Então, temos o pré-venda, venda e pós-venda, tá? E aí, se você é uma empresa um pouco maior, você vai ter quem vai gerenciar tudo isso para você aí também, tá bom? Então, tudo vai depender do seu momento. Fernando, eu não tenho ninguém. Posso ser os 3? Pode também, porque no início do nosso negócio, geralmente a gente faz tudo, sim ou não? Então, se você não tem caixa na sua empresa, se você não tem ainda um time, você vai precisar contar com pessoa, você vai contar com a pessoa que é você mesmo, até você conseguir ter time e montar essas cadeiras, tá? Mas essas cadeiras eu digo que já tem que ficar definida desde cedo aí na sua empresa. Então já saiba a função que você faz quando você faz um pré-atendimento. Então você está prospectando ali, você está falando com o lead para ele entender o seu produto, você está fazendo um pré-venda, você não está fechando nada, você está só explicando o que está acontecendo, como funciona a sua empresa, como funciona o teu produto. Então isso não é vendas. Vendas é de fato aquela pessoa interessada dentro do seu produto, dentro do seu serviço, querer falar, poxa, eu quero fechar, como que funciona aqui? Tá? Então, como que funciona para eu contratar a sua empresa? Como que funciona para a gente poder seguir aqui na nossa contratação? E aí sim a gente está falando de um closer, tá? Então, veja bem, sempre que a gente está falando em pré-vendas é antes da venda propriamente dita, tá bom? E quando fala em vendas, a gente está falando no fechamento, depois só pós-venda para garantir que o seu cliente tenha sucesso com o seu produto ou o seu serviço.
Então, na prospecção ativa, a gente tem que prospectar de forma ativa, ou seja, entrar em contato mesmo com o cliente, se você é outbound. Então, a gente sempre fala ali de smart leads, né? Então, leads que você entende que faz parte da sua qualificação, você ir atrás dele, tá? Fazer contato por e-mail, por telefone, essa é uma forma. Ou a prospecção passiva, que daí é o inbound. Esse lead sempre ele é qualificado pelo marketing, ou seja, você tem alguma página que vai atrair esse cliente. E aí a gente faz uma prospecção passiva, fazendo ali um phishing na base, uma conexão inbound com esse público, depois você qualifica ele, confirmando, remarcando, maturando esse lead para propriamente dito o SQL, tá? Que aí é realmente o lead já qualificado pela área de vendas. E aí depois disso é realmente só ali um fallback, um fechamento, e aí depois ele se torna cliente, tá? Então veja aqui, o funil vai se dar dessa forma. Então imagina que o topo, a gente está falando, independente se ele seja outbound ou inbound, o topo de funil é pré-vendas. Então quem vai falar com essas pessoas vai ser numa modalidade realmente ali para entender se faz parte ou não do seu objetivo ter aquele cliente dentro de casa. Então já falou-se muito vender a qualquer custo, né? Hoje isso caiu por terra, porque um cliente que você vê e vende a qualquer custo para ele, você lá na frente pode ter uma grande dor de cabeça. Então se atenta a não matar cachorro a grito, tá? Às vezes esse cliente ele não faz parte do seu perfil ideal de cliente. Não venda para essa pessoa. Então esse é o momento de você qualificar ela, tá? Chegou, não é do marketing qualificadinha? Chegou, vamos qualificar para vendas, legal. Qualificou para vendas, a gente tem todo o trabalho ali de proposta, todo o trabalho ali de fechamento propriamente dito e depois a entrega desse produto, a entrega desse serviço, tá? Então, sempre quando a gente fala com um funil de vendas, a gente fala em um jogo de tabuleiro, tá? Então, cada prospect é sempre um peão, cada lead é sempre um peão. E aí, falta você usar a sua melhor tática e colocar cada um na posição ou no fluxo que for mais fácil para ganhar naquele momento específico. Então, o que você precisa ter, gente, é todo tipo de ação e tratativa para evitar desperdício de lead por falta de organização, por falta de visibilidade, por falta de tempo. Quanto tempo o lead está esperando para ser respondido? Quanto tempo esse cara está na base e você não falou com ele ainda? Então, tudo isso você não pode ter dentro da sua equipe, ter dentro da sua empresa. Então, essas respostas, elas nunca deveriam ser aceitas por um gestor. E aí, esse lead se tornar perdido ali no seu pipeline. Então, quando a gente fala em produtividade do profissional de vendas, a gente realmente tem que falar em ataque. Então, o gestor, ele atua, você que é gestor, você que é C-Level, founder, ele atua geralmente como um técnico de um time de futebol. Não tem outra situação. Você precisa definir o posicionamento tático, a defesa, o ataque, todas as estratégias. Quando você adota esses fluxos de cadência que eu te falei, dividir de etapa 1 a 5, de etapa 1 a 10, as formas de contato, como você vai falar com esse cliente, em qual dia você vai falar com ele. E aí você precisa ter um bom sistema, um bom CRM, né? Ou se não tiver um sistema, utilize uma planilha para você se organizar, onde esses leads vão estar mapeados na sua base, como você vai saber que eles são qualificados ou não, enfim. E depois disso, quando você tem todos esses templates mastigados, é só dar aquele tapa final, tá? Então, a gente realiza toda essa parte aqui para os nossos clientes do funil de vendas, tá? Então, as perguntas como o que, quem, quando, onde, como, tudo isso a gente faz porque facilita o dia do SDR e o dia do vendedor. Então, e evita também, né, a famosa procrastinação das tarefas, como a gente já falou aqui em outro episódio, vai lá ver também. Então, quando a gente fala que o CRM é a ferramenta básica do vendedor, é justamente também a gente ter mapeado dentro de um funil de vendas como que a gente vai saber se determinada ação ou comportamento daquele lead frente ao nosso template, o que eu faço? Então, existe um fluxo de prospecção. Por exemplo, o cliente respondeu? Sim. De forma positiva ou negativa? Se de forma positiva, vamos fazer o fluxo de confirmação. Se de forma negativa, vamos fazer uma análise. Ou lá em cima de novo, o cliente respondeu? Não. Prospectar em X dias de novo, ou meses, ou semanas. Então, vai retomar? Vai ligar para reverter?
vai reprospectar quando ele está sem interesse? É um cliente recorrente? Tem uma tratativa especial? É um cliente que não tem perfil? Vai dar lost nele ou não? Então você tem que montar um fluxo, uma condicional, ação e análise para esse tipo de cliente. Então é grande a coisa, eu sei que para falar em 15, 20 minutos aqui num podcast às vezes fica difícil, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui para, se você quiser e ver que faz sentido para sua empresa fazer uma análise de estratégia com a gente, fica à vontade, o link está aqui. Deixa também a sua avaliação, né, no nosso podcast. Se inscreve aqui no nosso canal para você sempre receber as melhores e os melhores podcasts, tá bom? A gente vai procurar lançar toda semana, então toda sexta-feira ter podcast aqui para vocês. E eu gostaria de saber também, se vocês têm ali alguma pergunta, alguma dor em vendas, manda lá no nosso Instagram, manda em qualquer canal nosso, segue a gente no YouTube, a gente vai postar muito vídeo por lá também. Então vai ser legal porque a gente vai ensinar esses fluxos, vai ensinar tudo isso para vocês, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, espero que através dessas cadências vocês consigam melhorar, né? Então, crie esses fluxos de cadência, no caso do seu processo aí mesmo, tá? Cria essas vendas engajadas, procura compartilhar com o seu time de vendas tudo isso para vocês montarem um fluxo, montarem ali um cenário em que todo mundo consegue ser produtivo e tem um mínimo de desperdício de lead no final do dia, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.